Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabelle e no vídeo de hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do mês! Vocês não sabem o quão feliz eu tô de gravar esse vídeo, porque faz meses que eu não gravo um vídeo assim. Acho que o último leituras de mês foi leituras de mês de março ainda, gente. A gente já tá em junho. O que aconteceu foi, gente, tive uma ressaca literária gigantesca e no começo do ano eu comecei tudo bem, assim, tipo, lendo 12 livros por mês, sabe, super feliz. E aí, de repente, chegou março, chegou abril, chegou maio e aí a coisa piorou de vez, gente. Mas agora sim, finalmente, voltei a ler e estou aqui pra falar pra vocês os livros que eu li desde esse período, desde o último vídeo que eu fiz de leituras do mês. Então, vamos começar! Ah, gente, e lembrando que todos os livros que eu falar nesse vídeo vão estar lá no blog, vai ter resenha explicadinha sobre cada um deles, nos mínimos detalhes. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Quem quiser entrar é isabelaborges.com. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à editora Companhia das Letras, maravilhosa, que não, gente, nós ainda não temos parceria, mas eles não param de me mandar livros e é um melhor que o outro, sério, juro pra vocês. E hoje eu vou começar o vídeo falando sobre dois livros deles, na verdade são dois livros da mesma série. Essa série aqui, A Rainha Vermelha, gente, pensa no livro bom, um livro maravilhoso. O primeiro livro é A Rainha Vermelha e o segundo livro é A Espada de Vidro. Eu acho que não é novidade pra ninguém que eu sou completamente apaixonada por distopias, é o meu estilo de livro preferido, assim, sério, gente, amo muito distopia, muito, fico super viciada. Eu acho que principalmente porque é um estilo de livro que mostra meio que a nossa realidade, mas assim, no futuro, e de uma forma meio distorcida, então faz muito a gente pensar sobre o que a gente tá vivendo hoje. E A Rainha Vermelha, que é esse livro aqui, é exatamente sobre isso também. Também é uma distopia, mas é diferente de tudo que eu já li. A Rainha Vermelha, a sociedade é dividida entre dois grupos, os vermelhos e os prateados. Os prateados são os donos de tudo. E por que eles são assim, Isabela? Eles são assim porque eles têm poderes mágicos, mas não é aquela coisinha bobinha, tipo, ah, vou soltar um poderzinho em você. É aquela coisa de, tipo assim, eles são divididos em família e cada família tem especialidade. Tipo, uma família tem a especialidade de mexer com metal, tipo Magneto em X-Men. Aí eles são os domadores de metal. Daí tem outra família que eles controlam o fogo, outra família que controla a água. E é muito legal, gente. Eu sou completamente apaixonado por essas cores de magia, de poder, e juntando isso com distopia, então, gente, não tem como não gostar, sério. Esses que controlam tudo são os prateados, que são os que têm poder. Do outro lado estão os vermelhos, que são as pessoas normais como a gente. Eles não têm poder, eles não têm nada, eles são só normais. E por isso eles são explorados. A personagem principal desse livro é a Mary, e ela é maravilhosa! Como não poderia ser diferente, ela tá do lado dos oprimidos. Ela é uma vermelha, ela não tem nada de especial. E quando você é um vermelho, não tem nada de especial, e também não tem uma profissão, não tem nenhuma habilidade, você é mandado pro exército lá, gente, pra lutar na guerra e provavelmente pra morrer. Isso acontece quando você tem quase 18 anos, e é o que tá acontecendo com ela nesse momento. Ela tem quase 18 anos, não sabe fazer nada da vida, além de roubar. Ela rouba dos outros pobres pra poder sobreviver e poder sustentar a família dela. Até que acontece algo surpreendente no livro, que ela é convidada para trabalhar no Palácio Real, onde moram os prateados, a família real e tudo mais. E é lá que acontece um outro episódio muito surpreendente que a gente descobre que ela não é totalmente vermelha. Eu não posso falar se não é spoiler, né, gente? Mas, não tem como contar essa história sem falar que ela tem poderes. Ela também tem poder, mas então os prateados não são tão especiais assim? Se os vermelhos também podem ter poderes? Essa é a questão que fica pra gente. E eu adoro histórias que começam, tipo, contando a história de uma menina normal, como qualquer outra, e que de repente se torna uma revolução, tipo, uma mudança na vida de todo mundo. E é isso que acontece aqui. No primeiro livro, A Rainha Vermelha, a gente tem uma introdução aos poderes, à história, à sociedade. E no segundo, A Espada de Vidro, que é esse livro aqui, a gente já tem um desenvolvimento maior ainda da história. E a gente percebe que tudo isso se tornou uma história muito maior do que a história de uma simples menina vermelha. Então, gente, como vocês podem ver, essas capas são maravilhosas. Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu sou simplesmente apaixonada pelo símbolo de coroa. Eu não sei. Eu acho que desde Gossip Girl, assim, eu venho com essa coisa de tipo, ai meu Deus, realeza, rainha, coroa. Então, gente, adoro tudo que é de coroa. Então, gente, livros maravilhosos. O próximo livro é, na verdade, o livro de um seguidor aqui do canal e do blog, gente. Vocês acreditam nisso? O Guia Dorlan entrou em contato comigo e falou: Isabela, posso te mandar meu livro? Falei, pode! E ele me mandou o livro dele, o livro
livro dele é esse aqui, Poesia Falante, Arte Pensante. E é um livro sobre poesia, gente. Eu sou meio blerdinha pra essas coisas de poesia, assim, eu nunca entendo muito bem o que a pessoa tá tentando dizer, mas o livro do Gui realmente me tocou bastante. É engraçado porque, assim, o tipo de leitura que eu gosto é o tipo de leitura super fluida. Tipo assim, começa aqui, já tá aqui na correria, na coisa louca, sabe? Aquela coisa que você não para pra respirar. E a poesia você não pode ler assim, você tem que ler prestando atenção e tentando entender a mensagem que tá por trás disso. E nesse livro, o Gui fala sobre várias coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. Sobre a vida na cidade, sobre o consumismo, sobre o que realmente importa na vida. Então é um livro muito legal. E, gente, tá até autografado. Ai, obrigada, Gui. Próximo livro, Como Tudo Não Podem Ser Flores, gente. Não posso falar só de livro que eu gostei, né? Senão ficaria tudo falsidade. Enfim, gente, vou falar sobre um livro que eu não gostei tanto assim. Esse livro foi Marshmallow. Recebi ele da Primavera Editorial e fiquei encantadíssima com a capa. Era uma coisa super fofinha, super meiga. E eu fiquei, gente, esse livro vai ser maravilhoso. Mas eu não gostei tanto assim, gente. Ele conta a história da Kendra, que é uma mulher que vivia na Austrália e teve que se mudar pra Inglaterra, que na verdade era onde que ela nasceu. E aí o livro é todo cheio de mistérios sobre a vida dela, sobre o que aconteceu com ela, por que ela é daquele jeito, por que ela é tão fechada. E aí quando ela volta pra Inglaterra, ela se muda pra casa de uma família, como se ela alugasse uma casinha no fundo da casa deles, entendeu? E ela acaba criando laços de amizade, de família com essas pessoas. Na verdade, é um cara e duas crianças que são os filhos deles, e descobrindo mais sobre a vida dele. A parte que ela tá com essas crianças e com o cara é super legal. Tipo, a gente vai vendo os problemas cotidianos de uma família mesmo, e o que aconteceu com eles, por que o cara também é daquele jeito. Mas, gente, a parte que foca na vida dela, eu achei um saco. É muito chato, gente, sério, é muito chato. E o pior é que a linguagem ainda é meio difícil, assim, é meio estranho. Eu acho que é uma mistura de português com aquele português de Portugal, não sei, gente. Só sei que eu não consegui gostar, não consegui me envolver com a história, não tava nem um pouco curiosa pra ver qual que foi o passado da Kendra. Então, assim, gente, se você gosta de livro desse tipo, ok, compre, leia. Mas eu não gosto. Como eu disse pra vocês, eu gosto de histórias de fantasia, de distopias, historinhas assim contando a vida normal dos personagens, sem nada extraordinário, não é muito o que eu gosto. Próximo livro, gente. O próximo livro foi uma descoberta maravilhosa. Sério, sério, gente, apaixonada. A Rebelde do Deserto é o livro que mais me surpreendeu esse ano. Não, gente, pera. Para o vídeo agora e vamos simplesmente observar a beleza desse livro, gente. Olha isso, olha esses detalhes. Gente, sério, não tenho nem o que falar, gente. Maravilhoso, que capa é essa? Mas ok, assim que eu peguei o livro eu falei, gente, que é isso? Por que esse livro é tão bonito? Será que ele é bom mesmo? A história desse livro se passa em Mirage, ou Miragi, não sei, gente. Mas eu acho que é um lugar meio assim no Oriente Médio, pra aquelas bandas de lá. Eu nunca entendo muito bem essas coisas, então é isso mesmo. Mas é naquelas partes lá do mundo onde eles são bem conservadores, mas sabe, conservador, tipo, em que mulher ainda não é considerado pessoa, mulher é só um tipo de mamífero. Inclusive, vocês ouviram falar disso, gente, que agora lá pelas bandas, a mulher foi finalmente considerada um mamífero e entrou para as categorias das cabras. Gente, palmas para nós mulheres. Enfim, voltando à história, a personagem principal é a Amani e ela é uma menina, uma mulher e é órfã. Ou seja, tudo que você não pode ser, ela é. Por isso ela era super maltratada e não sei o que, super pobre. Foi morar com o tio dela, o que o tio dela fez? Ah, você já tá na idade de casar, você vai casar comigo. E ela, como uma mulher totalmente guerreira e totalmente determinada, que não, ela não vai aceitar isso porque não é isso que ela quer pra vida dela. Pegou, se fantasiou de homem, foi num concurso de tiroteio. Nesse concurso lá, ela conhece o Jim, que é um forasteiro, e eu não posso contar o que acontece lá, eu não posso contar o que acontece depois, eu só posso contar que depois de um tempo ela acaba fugindo com ele, e gente, o livro se transforma completamente. Lembra aquela coisa lá que eu falei que eu adoro quando o livro começa com uma pretensão e acaba com uma coisa maior ainda? Então, gente, é o que acontece. A gente começa achando que é simplesmente um livro falando sobre uma mulher que é explorada e não sei o que, como se estivesse se relacionando com o que acontece com a gente hoje. Mas, de repente, o livro vira um livro sobre revolução, um livro praticamente sobre distopia, e é a mesma coisa que aconteceu com a Rainha Vermelha. Ele apresenta poderes mágicos e uma coisa, e a mitologia do livro, gente, é uma coisa impressionante, sério, vocês têm que ler. Eu nunca li um livro assim, eu achei maravilhoso. Eu tô super ansiosa pelo próximo volume, mas eu acho que só sai ano que vem, gente, como que eu vou lidar com isso? Mas, sério, gente, leiam, juro pra vocês, vocês não vão se arrepender. Próximo livro, gente, eu recebi da Galera Record, muito obrigada!
Eu sou completamente apaixonada por Instrumentos Mortais, que, gente, sério, se vocês não conhecem essa série, meu Deus do céu, o que vocês estão esperando? Eu nunca falei sobre ele aqui no canal, mas eu sou completamente apaixonada pela série inteira. E esse livro aqui segue o mesmo estilo da capa de Instrumentos Mortais, como vocês podem ver, ele tem um brilho, assim, uma coisa diferente nele, impressionante. E ele é da mesma autora, Cassandra Clare. Esse daqui é um novo livro do mesmo universo de Instrumentos Mortais, mas com novos personagens. É o livro que se passa 5 anos depois do fim da série. Esse livro aqui se chama Dama da Meia-Noite. Eu não sabia da existência desse livro, gente, me julguem, mas assim que eu recebi ele, eu fiquei, gente, que é isso? É um novo livro de Instrumentos Mortais? O que tá acontecendo? Daí eu comecei a ler e descobri que era 5 anos depois e que os meus personagens preferidos não iam aparecer, gente. 1 minuto de silêncio. Mas a minha tristeza não durou por muito tempo, porque os personagens apresentados nesse livro, gente, são muito bons. Sério, juro pra vocês, eles são muito bons. A gente não sente nem um pouco da falta da Clary, do Jace, da companhia. Gente, vou contar um segredinho pra vocês. Eles aparecem. Os personagens principais são a Emma e o Julian. Eles aparecem no último livro da série de Instrumentos Mortais, então eu super indico que vocês leiam primeiro Instrumentos Mortais pra depois ler esse livro. Fica muito mais fácil de entender o que tá acontecendo. E o que aconteceu foi, 5 anos se passaram desde tudo aquilo e eles perderam tudo. Tanto a Emma quanto o Julian perderam os pais na última batalha que teve. E ok, a Emma era só ela teve que aprender a viver sozinha, mas o Julian tinha mais vários irmãos pequenininhos. Então, tipo, com 12 anos ele teve que se tornar um pai pra eles e cuidar de todo mundo. E agora, do nada, 5 anos depois, várias pessoas começaram a morrer na cidade. E o mais incrível de tudo é que eles tinham as mesmas marcas no corpo que os pais da Emma também tinham quando morreram. Então, tipo, ela simplesmente não desiste, ela quer descobrir o que aconteceu com os pais dela e vai atrás desses assassinatos. Pra quem não sabe, Instrumentos Mortais é uma série que fala sobre os caçadores de sombra. São mais ou menos assim os defensores dos humanos contra as forças do mal. Existem demônios, existem vários tipos de criaturas, fadas, vampiros, lobisomens. É muito bom. E eu não posso falar mais nada desse livro sem dar spoilers gigantescos e eu não quero fazer isso, mas gente, leia. Você gosta de Instrumentos Mortais? Não perca por nada esse livro. E agora, gente, pra finalizar, só quero mostrar o livro que eu estou lendo no momento, que é Ana Vestida de Sangue. Ele vai estar no próximo vídeo, quem sabe, gente, por favor, vai dar tudo certo. No próximo mês eu vou fazer outro Leituras do Mês. Mas, gente, sério, me cobrem, porque eu tenho que ler esse mês, gente, não é possível. E se der tudo certo, mês que vem eu volto falando sobre ele e alguns outros livros que eu vou ler ainda esse mês, que eu espero ler ainda esse mês. Não esqueça de conferir lá no meu blog a resenha de todos esses livros em detalhes. Então é isso, gente. Se inscreve aqui embaixo, curte o vídeo e até a próxima. Oh,